pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E hoje estou recebendo o Vladimir Romero, amigo pessoal, nosso contador aqui dos CNPJs da STEC, né, do nosso ecossistema que a gente vem criando, dos CNPJs, né? Ele toma conta de tudo aqui. E hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, falar um pouco da jornada dele, o que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos como empresário, empreendedor nessa área de contabilidade, e falar de um assunto super importante para os empresários, que é a contabilidade consultiva, que é um trabalho que ele faz diferenciado, sou cliente, sou suspeito para falar, e ao longo do nosso bate-papo, a gente vai falar desse assunto especificamente. Mas antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo descontraído, se apresenta para o pessoal do STEC Podcast, quem que é o Vladimir, suas formações, seu momento agora de falar um pouquinho de você. Bom, primeiramente agradeço aí, né, o Iago, a STEC pelo convite de estar aqui fazendo essa gravação, né? Bom, eu trabalho na área contábil já há 26 anos, como profissional da área contábil. Comecei minha carreira como técnico em contabilidade, depois eu fiz a graduação em ciências contábeis, fui a última turma de 5 anos em ciências contábeis. Depois eu fiz uma MBA em gestão financeira, controladoria pela FGV. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Califórnia, onde eu também fiz uma MBA na Universidade da Califórnia em gestão financeira, controladoria e auditoria. Me tornei mestre em administração, na linha de negócios, trabalhando aí a minha dissertação sobre finanças comportamentais. E, além disso, também tenho 4 livros publicados, né, 2 na linha específica de contabilidade, que é a minha paixão, e 2 livros na área de negócios como um todo, né? Atualmente, além de ser professor também de graduação e pós-graduação, eu também sou conselheiro fiscal da Microfinanças, que é o antigo Banco do Povo. Legal. Se deixar, 5 minutos aqui, o currículo do homem é extenso, né? Bastante conhecimento. E para abrir esse bate-papo, é isso, né, pessoal? A gente senta aqui, quem senta aqui no STEC Podcast é pessoa que tem para contribuir com conhecimento, com o que vem construindo, seja nos negócios, indiferente do segmento. E a gente vai aprender mais um pouquinho nesse bate-papo, né? Com uma pessoa ali com um baita repertório, né? Vladimir, para contabilidade, desde que a gente teve os primeiros contatos, eu acho que a gente já se conhece há uns 4 anos, mais ou menos, Sim. desde quando eu vim aqui pro Atrium, né? É um assunto que eu, particularmente, eu gosto de empreender, eu gosto do desafio, do nada criar alguma coisa nova, mas a gente vai crescendo nos nossos negócios, né? Mas é um assunto que eu, particularmente, não sou muito fã. É a parte mais burocrática, essa questão da legislação, a questão das regras, das leis, só que é muito importante para o empresário isso, né? Esse conhecimento da contabilidade, ele ser parceiro do contador dele, Sim, total. de entender, né? Então, o que eu achei diferencial desde o momento que vocês atenderam a gente como contabilidade, né? Porque eu fiz uma migração, quando eu procurei vocês, a gente começou a ter esse contato. Eu tinha uma outra empresa que me atendia e eu falava que eu não tinha essa proximidade, né? Essa parte de fato consultiva que vocês têm, né? Esse cuidado de explicar o porquê, vai por esse caminho, e ter essa proximidade, né? Então eu queria ouvir de você, né? Que se é só o Iago tem esse receio de eu não gosto de contabilidade, não é importante saber, ou é o empresário como um todo, de fato, acaba negligenciando esse lado, né? E qual que é o seu papel para trazer ele para próximo de você, né? Bom, Iago, essa é uma dificuldade que o empresário, num contexto geral, ele tem, né? Então, Sim. assim, quando a gente começa a falar sobre contabilidade, poucos empresários querem estar próximo desse assunto, mas é um assunto que é muito importante para que o negócio cresça, para que o negócio prospere. E quando a gente entra nesse assunto, né, na Romero Soluções, quando a gente entra nesse assunto, a gente vem justamente com esse objetivo. A gente quer deixar de ser burocrático e passa a ser mais consultivo, mais parceiro, ajudar o empresário a usar essas informações para que ele atue realmente no processo de decisão, que isso é o mais importante, né? Então, assim, é um processo que alguns empresários já vêm com algum conhecimento
e fica algo tranquilo. Outros, a gente precisa, no decorrer dos nossos atendimentos, mostrar, né? Então, isso também vai do papel do consultor, do contador, de estar próximo desse cliente, Sim. dessa empresa, e mostrar que se ele não estiver interessado nesse assunto, é o negócio dele que vai fracassar, Sim. né? A contabilidade, ela funciona, ela é consultiva quando o empresário está aberto, ele está com a mente aberta. Então, assim, nós como contadores, a gente não faz nenhum milagre. Sim. A gente vai dar o aspecto preventivo ou corretivo de uma situação, porém, eu costumo dizer, né, quando a gente inicia com algum cliente, que se ele quer prosperar, ele vem trabalhar com a gente, mas assim, eu não sou responsável 100% pela prosperidade dele, é 50-50. Sim. Quando o empresário ele entende isso, as coisas fluem. Legal. O ponto que você trouxe, né? Eu acho que a palavra-chave do que você acabou de explicar, e é também a percepção que eu tenho como empresário desse outro lado, a palavra que você usou é burocracia, né? Muitas vezes a gente já associa a questão contábil, a contabilidade, a questões burocráticas, e de fato são, porque eu tenho várias regras, você enquadrado em vários grupos, e é simples nacional, não é, lucro presumido. Cara, é de fato um cursinho ali que você tem que fazer para Sim. entender esse contexto, mas eu queria ouvir de você, como Romero Soluções, né, como você torna isso menos burocrático, né? Qual que é a metodologia, o que vocês usam, o que vocês fazem diferente de fato para aproximar o empresário da operação de vocês? Bom, a Romero Soluções, o principal pilar dela é o relacionamento com o cliente, né? Então, assim, quando a gente se coloca a ser consultivo, a gente tem que estar próximo do empresário. Então, assim, um dos principais objetivos que a gente tem é implantar ferramentas de forma que esse empresário ele entenda os resultados dele de uma forma simples, Sim. objetiva, sem essa burocracia que às vezes vai travar todo o processo. Então, assim, informações semanais, reuniões periódicas, o manual do cliente, Uhum. né, um relatório diagnóstico que mostra como a gente recebeu a contabilidade, de repente um checklist aí com os pontos que a gente, como especialista, enxerga que ele precisa fazer no negócio dele, né? Como você mesmo disse no início, é muito complexo essa parte do regime tributário no nosso país, Sim. a gente sabe disso. Agora, em ano de reforma tributária, isso tende a ficar mais dificultoso ainda para o empresário, para ele entender. Então, o empresário ele tem que ter o contador como o amigo, como o parceiro que vai fazer essa ruptura dessa parte burocrática e fazer com que essa informação, com que esses dados, né, juntamente com toda a tecnologia nesse processo, é extremamente importante, a gente trazer essa contabilidade para que ele tenha essa informação se transforme numa decisão estratégica para que ele consiga um resultado extraordinário. Legal. O que você trouxe, né? Outro ponto, assim, palavra-chave de novo, confiança, né? Eu acho que esse é o segredo mesmo, se você não tiver a boa relação. Porque, de fato, eu tô abrindo a casa da minha empresa para você, todos os detalhes, nossas transações, quem são os nossos clientes, você tem acesso a tudo, você como contador. Então, se eu não tenho essa boa relação com o meu contador de confiança, dificilmente a gente vai criar junto um plano de ação para crescimento, como você trouxe, né? Para prosperar o meu negócio, abrir novas frentes, novos produtos, né? Porque estou escondendo algo de você, estou negligenciando informações, você não vai ter todo o insumo necessário para fazer seu trabalho, né? Para me Exatamente. ajudar. Aí pode ser que aconteça nessa trajetória de, meu contador não está fazendo o trabalho direito. Mas, cara, eu não estou dando insumo, não estou dando a ferramenta, não estou sendo transparente com ele do que está acontecendo. Se eu estou com alguma dificuldade no meu negócio, estou fazendo alguma coisa que, de fato, indevida ali, ou negligenciando alguma informação, né? Então, a palavra confiança, né, eu acho que é o X da questão. E outro assunto que você trouxe, dados, né? Você falou transformar o dado, informação, conhecimento ali para uma decisão para o tomador de decisão, né? Isso. Eu queria ouvir de você como você tem lá na Romero implementado tecnologia, essa questão dos dados,
você, por mais que você seja de contabilidade, como é hoje sua visão como empresário em relação à tecnologia, dados, né, e o que a gente está vivendo nesse mundo, inteligência artificial? Como vocês estão se movimentando? Bom, eu costumo dizer que a contabilidade consultiva, ela é um ramo de atuação da contabilidade, mas assim, ela só vai funcionar quando a gente trabalha com um tripé, né? Esse tripé que a gente entende como essencial para ela funcionar são pessoas, processos e tecnologia. Se Sim, a gente não tiver usando muito bem esse tripé, a contabilidade consultiva, ela não vai servir como uma estratégia. Então, assim, pessoas, algo essencial do nosso dia a dia, as empresas, elas acontecem pelas pessoas. Se eu não mostro isso para minha equipe, se eu não tenho indicadores, dashboards, que a minha equipe entenda a cultura do meu negócio e que ela entenda o que o meu cliente precisa, eu não consigo chegar a resultado nenhum. Processo. O processo é essencial, né? Então, assim, amanhã saiu o João, sai a Maria, a gente tem que ter isso tudo estruturado, porque a sim, Romero Soluções, ela tem que acontecer, independente do João ou da Maria estar lá, sim. né? Então, esse processo, ele tem que estar alinhado com a nossa equipe, com os nossos clientes, né? Antigamente, quando eu comecei, né, era muito natural eu aceitar, tipo, vir informação do cliente de um jeito, do outro vinha de outro. Nós implantamos a ISO 9001 justamente para ter essa padronização e Sim. para alinhar essa parte dos processos. E tecnologia, cara, é algo que é o dia a dia de tudo, né? E na Romero a gente pensa como com a tecnologia algo diário. Por Sim, quê? Porque nós temos que usar as nossas pessoas, os nossos especialistas, para parte estratégica, exato. para analisar, né? E a tecnologia, ela tem que estar do nosso lado para que a gente consiga ter esses dados, ter essas informações de forma rápida e precisa, para que eu consiga, com base naquele dado, a gente ter o resultado que a empresa espera. Você falou algo essencial e algo que é a questão da confiança, né? E realmente, contabilidade é confiança. Se a gente não tiver confiança no profissional que está atuando com a gente na contabilidade, não vai ter sucesso, a empresa ela não vai prosperar. Às vezes a gente se depara com empresas, né, que não querem abrir o financeiro. Sim, Como que você vai falar dos números da empresa sem saber o financeiro sim, desse negócio, né? Então, assim, a gente, óbvio, tem esse tipo de cliente, né? Mas com os relatórios que a gente entrega, a gente mostra que aquilo não foi apresentado, sim, que aquilo é importante e que, às vezes, aquela informação ela não foi tratada da forma correta sim. porque eu não tive todo o dado necessário para tomar a decisão. É muito parecido com desafios que a gente enfrenta aqui na Stack, né? Porque todo insumo que eu preciso para entregar um projeto para um cliente meu na área de BI, engenharia de dados, é acesso ao dado, acesso à informação. E às vezes o gestor, o tomador de decisão, o empresário que está contratando a solução, ele quer que eu entregue como empresa qual solução? Eu quero o KPI A, B, C, D e E. Só que quando eu vou observar com o meu time ali o que eu preciso de insumo para chegar naquele resultado, ó, eu preciso acessar o seu CRM, eu preciso acessar seu RP, eu preciso dos balancetes. Ah, mas aquele dado eu não posso te fornecer. Pô, então eu não consigo chegar no resultado que você espera, eu não consigo te apresentar. Então esse trabalho consultivo, a gente tem que conduzir ali quem está contratando a solução para conseguir entregar de fato, né? Então é muito parecido, por mais que seja área contábil Sim, e aqui total. tecnologia, esse tripé que você trouxe, né? Pessoas, tecnologia e os negócios estão tudo envolvido ali, Sim. né? Então, quando eu entrego uma solução de dados, é muito parecido também, né? E no final do dia, o que une tudo isso é a tecnologia. E aí o que a gente faz lá com os processos, né, diários e mensais, que a nossa equipe já tem isso no DNA do nosso trabalho, é essa parte de uma certa forma, ser um pouco chato, né? De ficar cobrando essas coisas, Sim, né? E a gente até teve uma situação engraçada uma vez que aconteceu, que assim, a gente cobrava o extrato do empresário e ele não queria mandar, e aí eu entreguei o relatório da forma que eu tinha a informação.
E aí eu mostrei para ele, eu falei assim, olha, sua empresa tá apresentando isso, né? Aí ele olhou para mim e ele falou assim, nossa, você queria o extrato para ver isso, né? E eu, tipo, na minha ignorância, né? Na minha correria do dia a dia, porque o empresário, muitas vezes o pequeno e médio, ele tá lá na operação, e às vezes ele não dá importância pro financeiro, não é porque ele não quer, é porque ele tá na correria mesmo, do dia a dia dele. Aí ele falou assim, a partir do próximo mês eu te entrego isso. E aí foi até inusitado, porque ele falou assim, pô, esse trabalho que você fez foi surreal, a partir do próximo mês eu vou te dar um aumento de honorário por essa entrega que você fez e por ter aberto o meu olho nisso. Sim. Então, e esse é o nosso papel como especialista, né? Seja em contabilidade, tecnologia, porque muitas vezes o dia a dia, o que a gente faz é óbvio pra gente que domina aquele assunto, a gente que se especializou. Você acabou de citar no começo do nosso bate-papo, foi estudar fora, buscar conhecimento e trazer aqui para nossa região. A gente também, como empresa de tecnologia, faz isso o tempo inteiro, de buscar inovação, tecnologia nos principais polos ao redor do mundo, aqui no Brasil também. E é o nosso papel pegar na mão do empresário que confia na gente, que ele não tem aquele conhecimento, né? E isso faz total diferença nas entregáveis. E Vladimir, falando de tecnologia, né? Eu vejo também que o seu segmento, o seu ramo, eu tenho muitos profissionais que, cara, é até um pouco, tem que tomar cuidado, não é de forma pejorativa, mas, entre aspas, pararam num tempo, né? Sim, total. E a área de vocês o tempo inteiro se renova. Nova legislação, a gente está passando agora a reforma tributária, e a tecnologia. Eu vejo que muitos profissionais dentro de contabilidade têm um pouco de aversão à tecnologia, né? Como você tem olhado isso para o mercado, né? Porque você não é esse profissional. Daqui a pouco eu falo, né? Você está com a gente no S-Tech Club, está buscando tecnologia e conhecimento aqui com a gente, né? Como você encara o seu mercado em relação à tecnologia? Bom, o nosso mercado em relação à tecnologia, como eu disse, né? A gente está em busca disso diariamente, né? Então, assim, a nossa equipe administrativa, financeira, né? A diretoria responsável pelos processos, ela está em constante atualização diário. A gente trabalha com as ferramentas mais tecnológicas do mercado, justamente para atender e ter essa informação. E há 2 anos atrás, né, então assim, eu mudei toda a minha estrutura tecnológica de sistema. A gente foi em busca, né, de novas ferramentas para tornar o nosso processo mais tranquilo, para que eu use esse especialista justamente para ser mais consultivo, né? E hoje em dia, com a IA, isso facilitou vários processos. Então, só para você ter uma ideia, a gente tinha lá extratos bancários que a gente ia contabilizar do cliente para entender a movimentação financeira dele. Às vezes a gente levava uma semana para contabilizar aquilo tudo. Hoje, com IA, com as tecnologias que a gente usa dentro do nosso escritório, a gente faz isso em minutos, em horas, né? Então, a gente ganha muito para ter esse tempo de análise. Sim, exato. É aumento de produtividade e liberar o seu time para fazer, que nem você citou anteriormente, estratégia. Exato. É decisão, direcionamento. Com esse tempo livre, o que é o tempo livre? A gente criar novos produtos, novas formas de negócio, né, dentro do próprio negócio, né, porque a gente libera esse tempo não para coisa manual, dia a dia, que rouba muito tempo, né, e a área contábil é isso. Quando eu entro em empresas, né, eu vou atender às vezes projetos de BI, tecnologia, ou desenvolver um software para a área contábil, por exemplo. O que acontece? Toda empresa e grandes empresas para lá a semana inteira, uma área inteira, pessoas, um time, para fazer exportação de planilha de sistema, fazer conciliação manualmente, os famosos depara, né, de plano de conta. Cara, é uma semana às vezes. E às vezes quando termina o relatório, perdeu o time da tomada de decisão. A reunião era ontem, estratégica, não teve tempo suficiente. E eu tô falando do pequeno, do grande, multinacional, empresas grandes trabalhando dessa forma, né? Então, a tecnologia deveria ser um auxílio, né, um auxiliar, de fato, um benefício para todo o negócio, segmento. Se é logística, se é contabilidade, se é financeiro, o empresário que tem essa percepção rápido, cara, vai sair na frente. E você citou que você está nesse movimento há 2 anos já, né? E eu posso te garantir, Iago, assim, pela expertise que nós temos, que assim, que com a reforma tributária, que não é só uma reforma de como vai ser a nova tributação do Brasil.
eu até posso dizer que essa reforma tributária ela tem a ver com o lado social, é uma nova forma de pensar A economia, né? economicamente Sim, falando, né? Então, assim, aquele empresário que não tiver uma gestão financeira bem controlada, aquele empresário que não conseguir avaliar qual o regime tributário vai ser mais benéfico para que ele consiga, de fato, ter uma maior lucratividade. Isso tudo, sem dúvida, aliado à tecnologia, porque ele vai conseguir essa informação rápida se ele tiver uma tecnologia de ponta no negócio dele, ele tá fracassado, sim, literalmente, né? Então, assim, a gente lida aí com empresários e a gente quer que esses empresários prosperem, então é de extrema importância que o empresário saiba precificar, sim, né? Porque a gente percebe no dia a dia consultivo que o empresário ele tem dificuldade de criar o próprio preço, de calcular o próprio preço. sim, Então, se ele calcula o preço errado, porque às vezes ele vai lá por um achismo, né? Tipo assim, olha, eu paguei X pela compra, vou colocar mais X% de. E não é assim. O preço não é calculado assim, né? Existem aí várias coisas que a gente tem que considerar. O próprio custo operacional ele tem que estar embutido ali sim. para você calcular a margem correta. E essa reforma tributária vai deve, né, mexer aí com a sociedade de uma maneira que você tenha que entender quem é seu cliente, quem é seu fornecedor, para que você também tenha esse resultado que você espera. Legal. É, falando, a gente citou reforma tributária. Eu queria entender como você está auxiliando os seus clientes, né? A gente também, inclusive, né? Nessa virada de chave, né? Porque ainda não foi efetivado, né? Essa forma de tributação e tudo mais. É um processo que vai ser contínuo para os próximos anos. Como você já está virando essa chave dentro do seu escritório e preparando os seus clientes? Na verdade, assim, a gente está. Esse ano de 2000 agora, né, 2026? é um ano que, assim, é um ano da base de testes, né? Sim, Então, é um ano de testes. Só que, assim, o nosso cliente, ele não pode esperar chegar 2027. Então, assim, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo a estrutura desse planejamento tributário, já colocando aí um entendimento desse cliente, entender o que ele paga de tributo, para quando essas novas alíquotas forem ali definidas, porque isso ainda não foi, não foi definido, ele já ter o mecanismo sim, correto para ele tomar a decisão assertiva sim, sobre isso, né? Então, investindo em tecnologia, então analisando se o sistema que ele usa já está preparado para sim, essa reforma tributária. Então, esse eu acho que é o ponto-chave. E principalmente, né, ter uma pessoa aí dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, que seja especialista em emissão de nota, porque quem emitir a nota errada, o fisco já vai vir para cima, entendi. né? Então, esse é o mecanismo que a gente está usando, né? Então, dando treinamentos, dando ferramentas para que o cliente já se ampare no sistema, já se ampare com a parte de emissão de notas, mas principalmente que ele saiba precificar, que ele tenha uma gestão financeira adequada, porque se ele não tiver essa gestão financeira, ele não vai saber qual que vai ser a margem dele, e quando chegar a alíquota para ele precificar, ele vai ter essa dificuldade. Entendi, muito bom. Vladimir, eu queria aproveitar o gancho, né? Aproveitar que você está aqui também e trazer esses insights para a audiência aqui do STEC Podcast, para aquele cara que está começando hoje com o MEI dele, e ele já está faturando legal e ele vai precisar fazer essa transição e por um simples nacional, se reenquadrar, né? Como ele deveria já se comportar já no princípio ali da empresa, está começando esse crescimento, né? Quais boas práticas? Você tem algumas dicas ali para esse cara
Já começar da maneira certa? Bom, eu acho que uma das grandes dificuldades que um empresário no Brasil tem, né, é seguir o princípio da entidade. Eu costumo até brincar em sala de aula que o princípio da entidade ele não é baixa santo, né? O princípio da entidade, ele diz que dinheiro de pessoa física não se mistura com dinheiro de pessoa jurídica. E a grande dificuldade do empresário é saber separar. Às vezes ele acha que o negócio dele, tipo, tá indo mal, mas o negócio dele tá super bem. Na verdade, o que não tá legal é o gasto pessoal dele. Sim. Né? Então, se esse MEI, se esse pequeno empresário, ele começar a entender isso, né? Que ele tem que enxergar qual é o valor que ele pode ter mensal, que a empresa dele consegue comportar para pagar ele, conseguir separar isso adequadamente, é um empresário que vai ter sucesso, que vai conseguir prosperar, porque a empresa ela precisa ter capital de giro, ela precisa se movimentar, e o empresário ele tem que ter esse sentimento, né, Sim. de saber separar. Então, assim, eu diria, e a gente sabe que tem estudos aí, né, recentes e antigos que dizem que uma empresa quebra porque o empresário ele não consegue ter essa visão de separação dos gastos pessoais com os gastos da empresa. Então, quando ele enxerga isso, né, é meio caminho andado. Óbvio, tem que ter mesmo sendo MEI, é importante que você já tenha uma contabilidade, porque uma contabilidade consultiva, porque ela vai conseguir te mostrar o seu faturamento, né? Ela vai conseguir te orientar na precificação correta. Então, não é porque você é pequeno que você vai ter um pensamento pequeno. Sim. Mesmo você sendo um MEI, você já tem que pensar como uma multinacional, Sim. porque esse faturamento ele vai crescer, a sua empresa vai crescer, e quando isso acontecer, vai ser algo natural, você não vai fazer nada forçado. E é muito mais fácil, eu sempre brinco, né? Eu acabo falando com os meus clientes também. É muito mais simples e mais fácil, menos oneroso a gente ter as boas práticas quando a gente é pequeno. Já começar da forma certa, com esse pensamento grande, né? Com processo e tudo mais, porque na hora que isso acontecer de fato, opa, você já está preparado. Agora, se o negócio crescer de forma desorganizada, desacelerada, você reorganizar isso é muito mais custoso. Com certeza. Mas, Vladimir, eu conheço o negócio de vocês, né? Conheço a Romero Soluções. A gente tem falado muito de contabilidade. Eu queria entender também os outros serviços que vocês prestam lá dentro do negócio, né? Porque eu sei que vocês vêm ali do core business contabilidade, mas hoje vocês se posicionam para o mercado como um hub de soluções, né? Vocês têm outras frentes ali dentro do negócio de vocês, né? Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre? Claro, então assim, a Romero Soluções é uma empresa que o nosso carro-chefe é a contabilidade consultiva, como você mesmo disse, né? Dentro desse trabalho de contabilidade consultiva, a gente trabalha aí muito bem com a parte tributária, a parte de administração de pessoal, que é o fechamento da folha de pagamento, né? A gente trabalha em outras frentes com o BPO financeiro, né? Então, o BPO financeiro, justamente levando o empresário que tem essa dificuldade de acompanhar o seu financeiro, ele pode nos contratar para fazer essa parte que ele não gosta ou que ele não dá a devida importância. Então, a gente faz essa parte financeira, né, que é ajudar ele nessa administração do negócio dele. A gente também faz a parte do BPO de RH, então esse acompanhamento, né, de toda a rotina da equipe, do pessoal. A parte de serviços societários, né, então abertura, alteração, encerramento, cursos e treinamentos específicos a uma necessidade que o empresário necessita. Então a gente também faz isso, né? Então eu vou lá na empresa, eu faço um diagnóstico, eu vejo qual é a maior dificuldade dele e eu crio um treinamento específico para o negócio dele. A parte de consultoria, que aí a gente pode envolver a área de negócios como um todo. Também trabalhamos com a administração de condomínios, né? Nessa parte societária, a gente também faz um trabalho que é o registro da própria marca, Sim. porque às vezes, né, o empresário, ele cria o negócio dele e o negócio dele tem uma ideia maravilhosa, só que aí ele não registra a marca e vem um outro
abençoado vem e copia a ideia dele e aí já está registrado e é dono quem registra, né? Sim. Como diz o outro, né? E essa é uma verdade, né? Então, a Romero, ela atua em todo o segmento da área de Negócio. negócios. O empresário chega no nosso escritório e ele tem lá um leque de opções, né? Dependendo da necessidade dele, a gente vai assessorar. E se tem alguma particularidade, tipo a parte jurídica, a gente também dá essa assessoria com ele, com os parceiros que a gente tem. Legal. Então é um hub de soluções de fato para auxiliar o crescimento do empresário ali. É óbvio, o core business ali, o que vocês dominam é a contabilidade, mas todas essas outras frentes que você acabou de citar, né? Vladimir, indo para o nosso último bloco aqui do nosso bate-papo, eu queria entender o que vem aí pela frente, visão de futuro, né? Quais os próximos passos da Romero, aonde você tá a sua visão, onde você quer chegar. Eu queria ouvir um pouco de você isso, né? Porque de fato é uma curiosidade minha, isso nunca tive essa oportunidade de bater um papo com você. Eu sei que vocês vêm construindo, tem sua estrutura física aqui no nosso prédio, estamos no mesmo prédio aqui em Santo André, né? Uma bela sala lá, bonita. Era uma referência quando eu ia lá visitar, eu falava, um dia a gente vai ter um espaço bacana como esse, né? Como é a visão de futuro da Romero? Bom, a visão de futuro da Romero, né? Então, assim, a Romero ela já atua no Brasil e fora do país, né? Então, a nossa visão de futuro é crescer isso, né? A gente tem muitos clientes que já estão atuando fora do país, então além de atuar aqui no Brasil, a gente também tem esse interesse em crescer essa parte internacional da Romero, até porque a gente percebe essa carência fora, né, em países estratégicos como Estados Unidos, né, que a gente percebe essa carência do profissional consultivo na área contábil. Então, a gente está caminhando para isso, né, e eu acredito que por conta da globalização, da contabilidade, ela ter essa visão estratégica globalizada, não tem como fugir disso. Sim. E hoje, com a internet, fazer e-commerce, principalmente, cara, o mundo tá global, como você trouxe, né? Cada vez mais tem empreendedor e intraempreendedor que é aqui do Brasil, fazendo negócio lá fora, pessoal que migra. A gente também já vem nos últimos anos nesse movimento de prestar serviço para fora e, de fato, né? A gente precisa desse apoio, né? Porque muda a legislação, muda as regras. Então, eu acho que vocês têm um caminho muito grande aí pela frente de explorar um mercado Sim. que é muito rentável, né? Ainda mais falando de dólar, né? Comparado com a nossa moeda. Também tem essa questão da rentabilidade e lucro aqui para os nossos negócios, porque no final do dia a gente tem o nosso propósito de levar, eu no meu caso, tecnologia, essa educação consultiva em tecnologia para os nossos clientes, você com essa visão consultiva para a contabilidade, para o empresário, mas no final do dia você tem seu filho para criar, Sim. você tem que deixar ali, tem que dar qualidade de vida. Eu também tenho as minhas crianças, tenho a minha família, a gente quer lucro, porque no final do dia é o que move a gente também, porque a gente não é filantrópico, né? É óbvio, a gente tem as nossas ações ali no paralelo, coisas sociais, mas no final do dia a empresa tem que dar lucro, né? Porque Sim. senão ninguém sobrevive, a gente não consegue prover, contratar, movimentar essa economia, porque no final do dia quem move esse país é você, é a Estec, é a gente que está fazendo acontecer. E Vladimir, prazerzaço receber você Eu que aqui agradeço. no Aztec Podcast, né? Obrigado pela parceria de sempre. E você também vê a nossa evolução, né? A gente começando, vai escalando cada vez o próximo passo. A gente é bem grato ali pela nossa proximidade. Você está lá como membro também do Aztec Club. O que é o Aztec Club, pessoal? É nosso grupo de mentores, de mentoria para empresários, líderes que entendem o valor da tecnologia para dentro dos seus negócios, né? E a Romero Solução tá buscando, bebendo na fonte aqui com a gente, implementando e também gerando valor para os clientes, né? E para a gente encerrar esse bate-papo aqui super rico, deixa seu último recado pode ser sobre contabilidade, um recado seu pessoal, o que você quiser, porque a gente fala que o podcast vai ficar para a eternidade. Então deixa aqui seu recado para nossa Bom, audiência. eu quero agradecer, né, finalmente aqui agradecer a participação aqui nesse podcast e dizer publicamente que o Iago, a Mariana, né, eles são aí mentorados nossos, né, seguiram aí toda as dicas, as consultorias lá no início, quando eles começaram com a gente, né,
eles foram empresários que escutaram as nossas sugestões e hoje, graças a Deus, né, a Stack ela tem esse movimento. Como eu disse, né, é 50% responsabilidade da contabilidade, mas sem dúvida, 50% ele fez muito bem feito a lição de casa, né? Então, eu quero parabenizar você e dizer para você, empresário, né, que quer crescer, que quer prosperar, você precisa abrir os seus olhos para ir para uma contabilidade que tenha essa visão consultiva, né? Essa parte de só entrega de impostos, de essa contabilidade de antes, ela está fadada a se encerrar, principalmente com todo o avanço, com todas as reformas que o nosso país vai passar nos próximos anos. Então, se você quer ser um empresário diferenciado, busque uma contabilidade consultiva e a Romero Soluções está aqui para te assessorar no que você precisar. Excelente, obrigadão, obrigado pelas palavras, obrigado pelo seu tempo. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast, com troca com empresários, lideranças aqui da região do Grande ABC, do Brasil e do mundo, né? A gente recebeu convidados aqui de todo canto, de Dubai, dos Estados Unidos, e assim a gente segue conectando com grandes empresários da nossa região.